Bem-vindos ao canal Descomplicando Engenharia Civil. No vídeo de hoje vamos falar sobre a nossa sensibilidade em programação linear. Sobre o que é isto eu expliquei no vídeo anterior, quando eu falava da propriedade 1. Então, aqui neste vídeo vamos diretamente para a propriedade 2. Então, o que diz a propriedade 2? A propriedade 2 diz que em qualquer interação do primal ou dual, os valores das variáveis na base podem ser obtidos pela multiplicação da matriz fundamental pelo vetor coluna contendo os valores originais dos recursos. Então, o que isto quer dizer? Então, neste vídeo, com base nesta propriedade, nós vamos ser capazes de identificar estes valores que estão aqui no fim, ou seja, os valores destas variáveis básicas da última iteração da tabela terminal do exercício. Então, esta é a tabela terminal deste exercício. Eu também expliquei um bocadinho o que é a tabela terminal, mas basicamente a tabela terminal é a última tabela quando eu uso algum dos métodos disponíveis para a resolução do problema dos problemas de programação linear. Pode ser simplex, duas fases, por aí em diante. Então, é a última tabela que eu tenho quando eu uso um desses métodos. Então, aqui neste exercício me dão essa tabela. Então, eles querem com esta propriedade, eu sou capaz de identificar estes números sem ter que passar pelas outras tabelas que eu teria que ter ao longo da resolução, porque para chegar até essa tabela terminal eu tive provavelmente outras tabelas anteriores. Então, neste exercício eu só vou ter nestes tipos de problemas, quando uso a propriedade, eu vou ter a tabela terminal e a tabela inicial. A tabela inicial é uma tabela que podem nos dar nos exercícios ou eu mesma posso criar. E no vídeo que falo da propriedade 1, eu explico como criar a tabela inicial. Então, neste vídeo, nós vamos descobrir. No último vídeo, nós descobrimos estes valores, que são chamados multiplicadores simplexos. Estes valores não são encontrados através da propriedade 1, eles são encontrados através da propriedade 4. Sim, e vou fazer um vídeo sobre a propriedade 4 em breve. Mas sim, no último vídeo nós descobrimos os valores que ficam aqui através da propriedade 1. Os valores que ficam nas variáveis básicas iniciais. Neste vídeo nós vamos estar a descobrir os valores que ficam aqui nos valores dos recursos finais. Então, vou apagar esses valores que estão aqui e vou colocar como incógnitas que nós devemos descobrir. Então, A, B, C. Então, esta propriedade disse que em qualquer iteração do primal ou dual, os valores das variáveis na base, ou seja, estes valores podem ser obtidos pela multiplicação da matriz fundamental. Eu expliquei como identificar a matriz fundamental, sim, e neste exercício a nossa matriz fundamental é esta. Então, vou sublinhar para ficar mais claro. Então, esta é a nossa matriz fundamental. Para quem não sabe como identificar a matriz fundamental, é só ir no meu vídeo anterior, quando eu explicava inicialmente sobre a propriedade 1. Então, esta é a matriz fundamental e, sim,
aqui diz que podem ser obtidos pela multiplicação da matriz fundamental pelo vetor coluna contendo os valores originais dos recursos. Então, os valores originais dos recursos são estes da tabela inicial. Vou sublinhar também. Então a propriedade 1 diz que eu tenho que multiplicar a matriz fundamental, que vou escrever aqui embaixo, então esta é a matriz fundamental e devo multiplicar pelos valores com o vetor coluna contendo os valores originais dos recursos. Então, os valores originais dos recursos são estes. Então, isto vai nos dar os valores que estão aqui. Então, ABC é igual à multiplicação da matriz fundamental pelos valores originais dos recursos, ou seja, os valores da tabela inicial dos recursos. Então, eu aqui tenho que fazer esta multiplicação. Isto é uma multiplicação de matrizes. Então, a pessoa tem que saber como multiplicar matrizes, mas eu vou calcular com vocês. Então, resolvendo isto fica assim: 1 vezes 14 mais menos de 1 vezes 9 mais 0 vezes 56. Isto vai nos dar 14 menos 9, que vai dar 5. Depois temos menos 1 vezes 14 mais 2 vezes 9 mais 0 vezes 56. Isto vai nos dar menos 14 mais 18. Isto nos dá 4. Depois temos 3 vezes 14 mais 10 vezes 9 mais 1 vezes 56. Isso nos dá... desculpa. Aqui é menos 10. Logo, aqui é menos 10 também. E isto vai nos dar... Isto nos dá 8. Então, não sei... Então, posso substituir isto aqui, que é o meu valor da multiplicação, e fica na forma de um vetor coluna. Então, estes valores são os valores da minha incógnita. Temos 5, 4, 8, que é exatamente os valores, não sei se vocês se lembram, mas é exatamente os valores que nós tínhamos anteriormente aqui. É só voltar o vídeo para comparar. Então, desta forma, nós encontramos os valores que deveriam ficar aqui sem ter que passar pelo método todo de resolução com todas aquelas tabelas. Sim, só através da tabela terminal e tabela inicial podemos ter os valores que estariam aqui. Então, basicamente isto, alertar, como alertei no vídeo anterior, quando falava da propriedade 1, alertar que nem sempre a matriz fundamental vai ser assim. Há vezes que pode ter mais elementos, mais colunas, pode ter um outro número, pode ter uma outra linha aqui embaixo, dependendo do tipo de exercício que eles nos dão. Porque, só para lembrar, a matriz fundamental depende dos elementos que estavam nas variáveis básicas iniciais, que são estas. Então, x3, x4, x5 são estas variáveis, e a matriz fundamental são os valores que eles
tem. Então, se tivesse x3, x4, x5, x6, teríamos mais uma linha, teríamos x6 aqui, teria mais elementos para ser a matriz fundamental, teria o x6 aqui, então seriam 4 colunas e mais uma linha. Então, tenham cuidado para não decorar o exercício, mas sim aplicar a teoria no exercício que vos dão. Então, é isso. Agora vamos falar sobre a aplicação da propriedade 2. Para além da aplicação anterior, em que nós ainda vamos utilizar o mesmo exemplo anterior, que é este. Então, quando anteriormente, ainda neste vídeo, nós conseguimos achar os valores que estavam aqui através da tabela terminal e a tabela inicial. Então, aqui, essa era uma das aplicações da propriedade 2. Mas agora vamos falar da aplicação da propriedade 2 no que tange a variação na quantidade dos recursos. Então, aqui nós só vamos mexer num dos recursos, mas outros exercícios podem pedir mudança em mais de um recurso. Então, é aquilo que eu vos disse, cada exercício pede aquilo que pede. Sim, mas aqui temos recursos 14, 9 e 56, que é isto que está na nossa tabela. Mas, neste exercício, nós queremos que, em vez de ser 14, nós queremos que passe a ser 16 no nosso recurso, no nosso primeiro recurso, da primeira restrição. Então, a propriedade 2 pode nos fazer obter os valores que vão estar aqui depois dessa nossa mudança nos recursos. Então, vou apagar aqui, que agora já não é 14, mas vai passar a ser 16. Então, se aqui muda, aqui também muda. Aqui já não vai ser 14, mas vai ser 16. O 14 também vai ser apagado. Então, nós queremos saber qual é o efeito que esta mudança nos recursos vai criar aqui nestes valores que estão aqui, porque estes valores estão aqui era antes da mudança. Agora que passou a ser 16, os valores que estão aqui já não vão ser os mesmos. Sim, então nós temos que descobrir quais são os valores que vão estar aqui agora. Então, vou colocar A, B, C. Então, eu sei que para encontrar os valores que estão aqui através da propriedade 2, eu tenho que multiplicar, como diz a teoria, multiplicar a matriz fundamental pelo vetor coluna contendo os valores originais dos recursos. Agora, os meus valores originais dos recursos são 16 por causa da mudança, 9,56, não mudou nada. E tenho que multiplicar pela minha matriz fundamental. Então, é isso que eu vou fazer. Então, o ABC, o vetor coluna ABC, vai ser igual à matriz fundamental, que neste exercício é esta. Então, 1, menos 1, 3, menos 1, 2, menos 10, 0, 0, 1. Vezes, agora o nosso vetor coluna é este que está aqui. Aqui é 16. Desculpa o plural, mas aqui é 16. Então, 16, 9, 56. Então, isto vai nos
nos dar 7, 2, 14. É só usarem, como expliquei anteriormente ainda neste vídeo, a multiplicação de matrizes. Então, se vocês fizerem bem, vai vos dar estes valores. Então, o vosso A é 7. Vou pegar aqui. O vosso A é 7. O vosso B é 2. E o C é 14. E nós temos que ter cuidado com o seguinte: uma vez que os meus recursos aqui já não são aqueles que eu tinha anteriormente, que era 5, 14, 8. Agora tenho 7, 2, 14. Isso vai fazer com que o meu resultado no Z seja diferente, já não vai ser 50. Por quê? Aquele 50 que nós tivemos era porque, sim, como eu estava a dizer, este 50 vai deixar de ser 50. Antes era 50 porque, sim, era 50 porque o nosso ABC era 5, 4, 8. Então, eu sei que a minha função objetiva é essa. Então, função objetiva Z é igual a 5 vezes x1. O meu x1, que é o B é igual a 4. Então, é 5 vezes 4 mais 6 vezes x2. E o meu x2 é o A. E o A é igual a 5. Então, mais 6 vezes o x2, que é 5. Isto dá 20, isto dá 30, somando dá 50. Desculpa, sim, tinha focado no sítio errado. Então, 5 vezes 4, que é o x1, mais 6 vezes o x2, que é o meu A, que é igual a 5. Então, isto dá 50. E é esse 50 que nós temos. Agora, aqui neste exercício, porque estes valores mudaram, já não vai ser 50. Então, temos que ter cuidado com isso nas variações dos recursos. Então, quando o meu recurso varia, muda os recursos finais e também pode vir a mudar o meu resultado na função objetiva. Então, vamos usar a função objetiva é igual a Z 5 vezes x1. Neste exercício, o meu x1 é igual a 2 mais 6 vezes x2, que é igual a 7. Então, 10 mais 42 é igual a 52. Então, com a mudança do recurso de 14 para 16, mudou isto e muda aqui a minha função, o meu resultado na função objetiva. Então, esta é a segunda aplicação da propriedade 2. Desculpem a iluminação, esqueci de acender a luz e já está a anoitecer aqui. Então, sim, é só aumentarem o brilho do vosso dispositivo. Mas basicamente é isto. Espero que tenham gostado, espero que tenha ajudado de alguma forma, desculpa. E mais uma vez repito, não decorem exercícios, porque cada exercício é cada exercício. Aqui podia, em vez de ter mudado 14, podia ter mudado 9, podia ter mudado o 14 e o 9, o 56, podiam ter mudado todos os recursos. Então aqui vocês tinham que mudar tudo e por aí em diante. Então, não decorem exercícios, mas decorem a teoria e usem bem a teoria. Sim, antes de terminar o vídeo, tem outro lembrete muito importante, que é quando eu estava me esquecendo de chamar a atenção a isto. Até podem ver que agora já tem luz, mas sim, é quando
Se por algum acaso algum dos recursos aqui der, por exemplo, -2, algum valor negativo, se aqui tiver algum valor negativo, pode ser um ou mais, ou todos serem negativos, algum deles. Se isto acontecer, quer dizer que a nossa tabela terminal vai deixar de ser terminal. Porque, sim, como eu estava a dizer, vai deixar de ser a tabela terminal porque nos métodos de programação, nos métodos de resolução de problemas de programação linear, não pode haver nenhum recurso negativo. Isto não é uma solução ótima, então esta tabela deixa de ser terminal e a pessoa vai ter que fazer novas iterações, descobrindo elemento pivô e essas coisas. E o método que permite resolver quando algum valor aqui nos recursos, algum valor ou mais valores aqui nos recursos ficam negativos, o método que permite resolver isso é o método de Dual Simplex Dual, que é um método que eu ainda não fiz vídeos, mas sim, é só com esse método que a pessoa pode se safar disto. Se não me engano, é o único método, mas não sei, de verdade não sei, mas sim, o método que eu sei que resolve isto é o método Dual Simplex Dual. Então, vou tentar fazer um vídeo sobre esse método, mas se eu não conseguir, eu vou deixar, provavelmente eu vou deixar um livro que tem sobre esse método aqui na descrição do vídeo, ou também podem optar por pesquisar por outros youtubers que também fazem vídeos sobre esta matéria, ou até mesmo em livros também. Então, agora que é o fim do vídeo, muito obrigado por assistirem até aqui e até o próximo vídeo.